Bom dia, tudo bem, queridos? Estou morrendo de saudades de vocês. Então, gente boa, como é que vocês estão? Bem? Como é que vocês estão se virando nesses dias em casa? Muita atividade, né, gente? Tudo certo, tá? Vai passar, isso é uma fase. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Com a graça de Deus, profetizando muito para todo mundo, para vocês ficarem bem, para vocês terem muita energia para estudar, para se dedicar, tá? Logo, logo a gente vai se encontrar novamente, a gente vai poder se abraçar, vai poder dar muita risada, certo? Meus amores, é o seguinte, a prof quer explicar para vocês como é que vai acontecer a REC de vocês da avaliação 1. A avaliação 1, gente, ela foi feita há 3 semanas atrás, certo? Nós teríamos a REC agora, né? Então, na quinta-feira desta semana, que é dia 16, a prof vai postar no sistema, tá? Do Clipe Escola, como que vai ser a recuperação na semana que vem, tá? Vai ser em forma de trabalho ou em forma de uma atividade, certo? Aí, nós vamos dividir as duas notas e a nota mais alta permanecerá. Na quinta-feira, portanto, vocês fiquem ligados, tá? Que a prof vai agendar a data certinha do dia da REC. Outra questão, na semana passada, a prof enviou um link para vocês, tá? Sobre as fases da Lua, dando continuidade à temática sobre astronomia. Então, esta temática foi enviado um link para vocês para complementar o que a gente havia comentado na sala, tá? Só que assim, a prof resolveu gravar um áudio, tá? Com uma explicação mais detalhada de como seriam essas fases da Lua, tá? E algumas questões pertinentes que de repente vocês não conseguiram entender. Então, eu espero que vocês prestem muita atenção, tá? Como que a gente vai proceder? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, tá? Não chamem a prof de louca, tá? É assim, é uma técnica muito positiva, tá? Ao fechar os olhos, vocês ouvem a prof, tá? E a prof vai explicar para vocês e vai enviar para vocês todo o resuminho para vocês poderem ter ali nos seus anexos dos conteúdos, tá? Então, vamos lá. Fechem os olhos e prestem muita atenção na explicação da prof. As fases da Lua, na verdade, elas são divididas em 8, tá? As mais conhecidas que a gente tem hoje é a Lua Nova, a Lua Crescente, a Minguante e a Cheia, certo? Todos nós conhecemos essas fases da Lua. Porém, nós não podemos esquecer de um pequeno detalhe. A Lua, ela exerce um movimento, certo? Este movimento é chamado de movimento de revolução. O mesmo movimento que a Terra exerce, né, que é o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz ao redor do seu eixo imaginário, a Lua também exerce um movimento, mas é ao redor da Terra. Esse movimento é chamado de movimento de revolução. Não é muito conhecido popularmente, certo? Mas na geografia nós conhecemos esses movimentos, porque, na verdade, todos os movimentos exercidos tanto pela Terra, que são o de rotação e de translação, e os movimentos exercidos pela Lua, eles fazem parte do quê? Das projeções, das mudanças de fases. Então, nós temos a Lua nova, a Lua crescente, o quarto crescente, que não é muito comum a gente ouvir, né? A Lua cheia, a minguante, o quarto minguante e a Lua minguante, certo? Vamos lá. O desenho que a prof enviou para vocês, que vocês vão poder observar com mais calma depois, ele vai mostrar certinho as projeções da Lua, tá? As projeções, na verdade, do Sol, né? Dos raios solares sobre a Lua e a sombra projetada pela Terra.
Então, vocês vão entender através de uma sistemática que a prof tem aqui no vídeo, tá? Mandou para vocês, de como seriam essas mudanças da Lua, certo? Até aí? Tá, e como é que ocorre o eclipse solar? O eclipse solar, gente, quando a gente fala em eclipse solar, lembramos que a Lua está de frente para o Sol, certo? Quando ela está em frente ao Sol, ela vai projetar uma sombra na Terra, né? Ao contrário do eclipse lunar. O que acontece no eclipse lunar? A Lua está escondida atrás da Terra e não está recebendo a luz solar, ocorrendo assim o eclipse lunar. Então, nós temos aqui, a prof mostrou no vídeo, mas eu gostaria que vocês não abrissem os olhos ainda, tá? Quando vocês observarem a imagem, vocês terão lá o movimento de rotação da Terra, né? E o movimento de revolução. E como ela é projetada? Como o eclipse solar ele ocorre? Como o eclipse lunar ocorre? Lembrando sempre que ao falarmos de eclipse solar, a Lua está em frente ao Sol. Portanto, ela irá projetar a sua sombra para a Terra. E no eclipse lunar é o contrário. A Lua estará escondida atrás da Terra e ela não receberá a luz solar. Portanto, a sua sombra será projetada somente na Terra. O que seria, tá? O que seria, na verdade, dentro do eclipse solar, tá? Quando a gente fala em órbita e movimentos da Terra, nós temos assim, dependendo da projeção do eclipse solar, né? E do eclipse lunar, nós temos a umbra e a penumbra. O que seria a umbra e a penumbra? O que diferencia uma da outra? A umbra, gente, é quando a sombra, tá? Ela não recebe a luz do Sol. É simples, é só vocês olharem. O eclipse lunar, certo? Ela não vai receber a luz do Sol, então ela pode ser chamada de umbra, né? E o que é penumbra? A penumbra é quando a região, uma determinada região, recebe a luz do Sol, mas isso em alguns pontos da Terra, não são em todos os pontos. Então, a umbra, na verdade, ela não deixa com que essa luz apareça num determinado ponto da Terra. E a penumbra, ela já vai focar em alguns pontos, ou seja, a luz solar, ela vai permanecer em alguns pontos da Terra. Vocês já ouviram falar em estrelas mais próximas da Terra? Sim, existem as estrelas mais próximas da Terra e as mais iluminadas, que se chama a Alfa Centauri A e a Alfa Centauri B. Elas são as estrelas mais próximas da Terra, tá? E outra questão, o que diferencia dentro do sistema solar, tá? Os meteoros, os asteroides e os cometas não possuem o mesmo significado. Por quê? Os meteoros, gente, eles são conhecidos, a maioria das pessoas ao olharem para o céu, às vezes vê uma luz brilhando, correndo no céu, né? Então, elas fazem um pedido, mas passou uma estrela cadente. Então, os meteoros, gente, na popularidade, eles são conhecidos como estrelas cadentes, sim, tá? Por quê? Porque eles são pequenos pedaços de poeira que estão queimando na atmosfera da Terra. Então, ao visualizá-los no céu à noite, é comum a gente visualizar esses movimentos que eles exercem no céu, tá? E o que é um asteroide? Os asteroides são basicamente as pedras que ficam em volta do Sol, tá? São gigantes? São pequenas? São médias? Qual é o tamanho de um asteroide? O asteroide, gente, ele tem diversos tamanhos, tá? Os cometas.
Os cometas, eles são todos eles feitos de gelo arenoso, que quanto mais próximos eles estiverem do Sol, eles acabam se aquecendo e ao se derreterem, eles vão formando uma cauda. Por isso que ao observarem os cometas, todos eles possuem uma cauda, né? Eu acho que vocês já viram imagem. A prof selecionou umas imagens para vocês de todos os itens citados, tá? O cometa, tem um exemplo de um cometa, tem um exemplo de um asteroide, um desenho, tem um meteoroide e um meteoro, e o meteorito, né? O meteorito é aquele que a gente observa, né? É o mais comum, né? Que quando ele ultrapassa a atmosfera, ele acaba se degradando, se destruindo, né? Entenderam até aí? Sim, né? Então, meus amores, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte. Todas essas questões que envolvem o sistema solar, tá? Todos os astros, eles exercem um movimento no sistema solar através da órbita. Muitos, tá? Eles demoram muito tempo para exercer esse movimento ao redor do Sol, porque os astros, eles desenvolvem um movimento ao redor do Sol, todos os astros do sistema solar. Então, quanto mais distante eu estiver do Sol, maior será o tempo, né, que eu vou ter para fazer o contorno ao redor do Sol. É a lógica, é a distância, né? Isso tem muito a ver com a questão da física, né? Quanto mais distante, né, eu vou ter o meu movimento de translação, ele vai durar muito mais. Por quê? Porque eu vou fazer um movimento ao redor do Sol. Então, o que acontece? Quando a gente exerce esse movimento ao redor do Sol, tá? Ele demora muito. O último dos planetas, ele vai ter um movimento de translação bem mais lento do que, por exemplo, a Terra, que está mais próxima, né? A Terra demora 1 ano para fazer esse movimento. Dependendo do astro do sistema solar, ele vai demorar mais. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. A temática sobre astronomia, tá? Dentro do estudo da geografia, a gente complementa o que é mais, pertinente ao estudo geográfico. Se vocês forem analisar, quando a gente comentar em astronomia, tá? Envolve muitas questões de física e química, tá? Como condições de tempo, quanto tempo dura para fazer o movimento, tá? É pura física e a própria formação de cada planeta, tá? De cada astro do sistema solar, ele tem também um componente químico, né, na sua formação, certo? Eu espero que todos vocês, tá, compreendam essa sistemática, né, de uma forma bem clara e observando todas as imagens que a prof enviou para vocês, vocês terão certamente uma decisão bem mais coerente do que, na verdade, está acontecendo no nosso sistema solar. Certo, meus amores? Eu gostaria que todos vocês, tá? Vocês podem abrir o olho agora, tá? Que a prof já demorou muito aqui, né? Meus queridos, é o seguinte. A atividade que vocês realizaram, tá? Na aula passada, talvez vocês tiveram alguma dificuldade. Por quê? Porque vocês não tiveram uma explicação, né? E a explicação presencial, ela é sempre melhor do que uma explicação online, né? Porque aí a gente está em tempo real, os alunos podem tirar dúvidas com a prof. Mas, infelizmente também, né? Porque felizmente que a gente tem uma ferramenta muito boa para a gente poder administrar essa situação toda, né? E infelizmente que a gente não tem essa condição hoje de poder efetuar essas aulas presenciais. Mas eu conto com vocês, tá? Vou dar uma diminuída no acelerador
para não ir muito rápido, tá? Para não acelerar muito nos conteúdos e ir com calma, gente, com tranquilidade, para que a gente possa entender, né? O momento agora não é um momento de quantidade, de encher vocês de conteúdos. O momento agora é de entender os assuntos. Então, assim, a gente pede, né, para que vocês tenham, todos os professores, na verdade, né, estão muito preocupados com todos vocês, tá? Então, a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? E vamos lá, vamos seguir adiante. Eu sei que o movimento de rotação da Terra, ele demora 24 horas, né? Só que os dias estão correndo. Eu acho, assim, que a gente tá bem acelerado o tempo, né? Então, quanto mais o tempo passa, logo, logo a gente tá aí de volta, né? E logo, logo a gente vai poder sanar todas essas dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês enviassem as perguntas no Clipe Escola, tá? E que a prof vai responder para vocês sem problemas. Então, assim, não deixem de perguntar, tá? Se vocês visualizarem ali a apresentação no PowerPoint, vocês vão perceber que existem, de repente, algumas dúvidas que não foram sanadas. Não se preocupem, tá? Vocês podem deixar mensagens no Clipe Escola, que a prof está aqui para ajudar. Certo, meus queridos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Beijos, beijos, beijos. Muita, muita saudade.